Olá, Wilton Arruda, como vai você? Tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo, tudo certinho. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui em nosso RH em Revista. Você é muito gentil. Imagina, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Trabalhar aí um pouquinho, falar um pouquinho da nossa instituição e dos nossos cursos aqui também. Perfeito. Você já entrou no que a gente queria conversar assim. Fala um pouquinho sobre a UNG, Universidade, como chama? Universidade Guarulhos. Universidade de Guarulhos. De Guarulhos, tá. É a universidade mais tradicional aqui da região. Da cidade, né? Da região de Guarulhos. É uma universidade que foi fundada em 1969. Começou aí com o colégio claretiano, depois foram aí criando todos os cursos, né, de uma universidade, para gerar uma universidade. E hoje nós temos aí os diversos cursos em todas as áreas, né? Tanto na área de educação, saúde, gestão. Então são os cursos que aí que a gente que abrange a região, na verdade que abrange aí a cidade de Guarulhos, né? Atendimento relacionado à cidade de Guarulhos. E eu agora estou na verdade, sou professor da instituição desde 2010, então são 12 anos aí na instituição, uma instituição de 52 anos. E agora como coordenador, de um tempo para cá, como coordenador de pós-graduação. Então, a sua coordenação de pós-graduação refere-se a todos os cursos da UNG, é isso? Sim, na verdade todos os cursos lato sensu, que são cursos de especialização, né, cursos voltados para o mercado de trabalho. Tá. E aí está sob o meu guarda-chuva essa pós. Tá bom. E dentro do guarda-chuva seu existe aí o RH, é isso? Isso, nós temos aqui cursos na área de gestão, né, no curso de gestão de recursos humanos, e aí alguns cursos que são clássicos, né, como gestão de departamento pessoal e legislação trabalhista, como pós-graduação, né, então é pós-graduação em departamento pessoal e legislação, MBA em gestão de pessoas. Nós temos alguns cursos, então esses são os cursos mais tradicionais, né, e nós temos alguns cursos com uma característica mais inovadora, né, que é o curso, por exemplo, remuneração estratégica, então pós-graduação em remuneração estratégica, que é um braço muito forte aí na área de gestão de recursos humanos. E também tem um outro curso que chama Liderança e Coaching, né, que é um curso que está em evidência no momento, né, um curso direcionado às lideranças. Então, esses são os principais cursos aí, né, sem considerar os outros cursos de gestão, mas falando em RH, esses são os cursos que mais têm se destacado aqui na nossa instituição. Mas o curso de RH, ele é extremamente concorrido aí na UNG? Sim, principalmente o curso de RH e o curso de gestão do departamento pessoal. O curso é considerado um curso mais tradicional, né? Então, a gente tem aí, no processo de formação de turma, a gente tem aí pelo menos duas ou três turmas por ano iniciando esses cursos de departamento pessoal e legislação e MBA em gestão de pessoas. São cursos que tem uma procura muito grande em nossa instituição e que aí são realmente um curso tradicional. Tá bom. O RH se bem que você está na pós-graduação, né? Mas o RH, ele tem quanto tempo para que a pessoa se saia formada em RH? Os cursos tecnológicos, chama de tecnológico, né? Os cursos na parte de graduação, são cursos tecnológicos, então o curso é tecnólogo em gestão de recursos humanos. Esse curso tem uma duração de 2 anos. Né? Curso focado em recursos humanos. E aí o aluno em 2 anos ele faz o curso e se forma e tem um diploma de graduação. Sim. Na pós-graduação hoje, eu vou falar um pouquinho das modalidades, né? Porque as modalidades são interessantes, né? Então, com o advento da pandemia, nós começamos aí com um curso fomentado na modalidade ao vivo. Né? Então, hoje, se vende um curso ao vivo. Né? A gente vende o curso já ao vivo. Né? Não é um curso que vai estar na modalidade ao vivo e quando melhorar a pandemia, volta para o presencial. Não, a prática do curso já é ao vivo do começo ao fim. Né? E isso tem sido bacana, porque as turmas estão se formando. Né? Nós somos um grupo nacional.
E por sermos um grupo nacional, sermos uma marca, o NG é uma marca do Grupo Ser Educacional. Então, por ser um grupo nacional, nós formamos turma muito rapidamente. Então, hoje é o que eu falei, hoje eu tenho aí pelo menos 3 ou 4 turmas acontecendo na área de departamento pessoal e gestão de recursos humanos e remuneração estratégica. Então, são cursos que vêm acontecendo. Por quê? Porque o aluno também vai ter como colega de sala um aluno do Rio de Janeiro, ele vai ter como colega de sala um aluno de Recife, vai ter como colega de sala um aluno de Natal, enfim, né? Como somos um grupo nacional, as aulas são a nível Brasil, né? Eu costumo dizer para os meus alunos aqui, imagina você, por exemplo, pegar um melhor professor de uma instituição em Recife, por exemplo, e trazer para São Paulo para dar uma aula em recursos humanos. Eu pegar também o melhor professor do Rio de Janeiro de recursos humanos para vir fazer uma aula presencial aqui, né? O custo que isso não sairia, né? A qualidade do curso melhoraria muito por causa desses profissionais, mas qual seria o custo disso tudo, né? O custo de deslocamento do professor, estadia do professor na região, e que ele, sem considerar as aulas dele. E hoje a gente tem isso feito de uma maneira direta por um portal digital e com um custo inferior, muitas vezes, ao presencial. Então, um curso de qualidade, que a gente, em função de sermos uma marca nacional, só que com um preço também razoavelmente bom. Tá certo. Ele se formando como tecnólogo de RH, dá direito ele fazer a pós-graduação também? Dá direito ele fazer a pós-graduação conosco, sem dúvida. Pode fazer a pós-lato sensu conosco, né? Ao término de 2 anos, ele só precisa de colar grau, faz a colação de grau, né, oficial, e fazendo a colação de grau ele já pode ser inserido em qualquer curso de pós-graduação. Quer dizer que nesse mesmo tecnólogo de RH aí que você citou, ele tem que ter o TCC também, né? Tem que ter um TCC? Não. Você fala no curso de pós ou na graduação? Não, no normal, para se formar RH. Na graduação sim, né? Geralmente se faz um trabalho de conclusão final. Na pós-graduação hoje não é mais obrigatório, ele é optativo, tá? Então, na pós-graduação o TCC ele é optativo. Geralmente é para as pessoas que vão seguir carreira na área acadêmica e que tem interesse em fazer alguma publicação, e aí ele opta ao final do curso em contratar uma matéria, que é uma matéria que chama metodologia científica, para fazer o curso de para fazer o TCC, para desenvolver o TCC. Ah, que legal, pô. Bom, você acha que essa formação de RH é suficiente no modelo atual de trabalho? Não, é assim. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Eu entendo que um profissional de recursos humanos, mais do que ninguém, sabe da necessidade de estar se atualizando o tempo todo, né? Sabe que o mercado fica cada vez mais exigente. Então, todos os processos de contratação que passam por recursos humanos, nós vemos que ele tem aí um aprimoramento em termos de qualificação, né? E cada vez mais exigências curriculares em termos de formação acadêmica para ser contratado. Então, para o profissional de recursos humanos não é diferente dos demais. Ele também precisa estar se atualizando, precisa fazer um curso de pós-graduação, precisa desenvolver cada vez mais para, né, estar aí bem qualificado e atender às exigências de mercado. Você acha então que o curso, o profissional, ele não tem como ele parar de estudar, né? Não, jamais, né? O profissional de recursos humanos tem que saber isso na ponta do lápis, né? Eles acompanham essa situação em tempo real nas empresas, né? As exigências aumentando cada vez mais. E para a área de recursos humanos não é diferente, precisa se aperfeiçoar, né? E hoje as ferramentas e as especializações, né? A gente tem cada vez mais se aumenta o portfólio de produtos aí, de cursos oferecidos, o que traz aí um diferencial, né? A gente pode pensar, por exemplo, um curso voltado à remuneração estratégica. Que tipo de diferencial que traz esse curso, né? Um curso, por exemplo, da nossa instituição, que é um curso considerado premium, né? E no mercado procura por profissionais, está carente de profissionais com esta formação acadêmica.
Se bem que o profissional de RH hoje, dentro da sua organização, ele trabalha, ele está ligado à gestão da empresa, né? Você concorda com isso também, Wilton? Hoje cada vez mais a versatilidade é importante, né? Hoje as empresas cada vez mais exigem do profissional, né? E aí a gente costuma dizer que um profissional com essa característica tem um aspecto, posso dizer, um pouco mais holístico, né? Holístico que envolve todas as áreas. Você entender um pouco de cada área, qual a funcionalidade dela, como que atua isso na parte de gestão, né? Então, um bom gestor, ele não fica só focado em sua especialização ou sua área de atuação. Ele precisa entender, claro, como é feito nas empresas, quais são as decisões estratégicas que a empresa tem para poder tomar suas decisões e seguir aí, orientando, capacitando cada vez mais seus recursos, né, que a gente chama principalmente de recursos humanos. Me diga uma coisa, por gentileza, Wilton, esse profissional de RH está dentro do escopo, dentro do formato do curso que vocês dão, sobre essa participação dele na gestão da empresa que ele faz, que ele trabalha? O que eu enxergo hoje em dia é que, assim, a dificuldade, né, a dificuldade que se tinha anteriormente de você fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, era pela função financeira, era demasiadamente oneroso, mas é difícil de você pagar um curso de pós-graduação, e hoje não mais, né? Hoje um curso de pós-graduação está ao alcance das pessoas, né? E hoje, então, em função dessa dificuldade que se tinha anteriormente, eu acho que existe uma carência muito grande de profissionais com essa característica, né? Com uma característica mais abrangente e tudo mais. Hoje não, né? Hoje você tem acesso, a gente tem acesso aos mais diversos tipos de conteúdo, principalmente a cursos, numa condição que caiba no bolso de cada um. E então hoje você tem como avançar mais, os profissionais de recursos humanos têm como avançar mais dentro de suas características administrativas, porque hoje o acesso ao conhecimento, o acesso aos estudos está muito mais próximo. E aí que se qualificar, né? Então hoje eu vejo a gente, principalmente na linha de recursos humanos, a nível, que a gente tem um foco muito regional, né, muitas vezes, mas a nível nacional, a linha de recursos humanos, o profissional de recursos humanos se capacitando cada vez mais, mas ainda tem muito para seguir, né? Tem muito para conquistar, tem muito para buscar, né, em termos de conhecimento, em termos de profissionalização mesmo, né, de capacitação acadêmica. Você acha que o profissional de RH atualmente, hoje, ele está sendo muito mais valorizado que anteriormente? Como nas outras profissões, acho que tem a mesma validade, né? O profissional que mais se destaca hoje, que é mais valorizado, é aquele profissional que é especial, que tem lá uma condição diferente, né? Que tem lá um aprimoramento maior, que consegue dar muitos bons resultados em sua profissão. Então esse é o profissional que se qualifica, o profissional que de certa forma é mais valorizado, né? E aí a gente tem em outros caminhos na mesma proporção, né? Então, profissional que não é tão bem qualificado, que de certa forma não tem aí um espaço tão grande para crescer, né? Então por aí vai. Eu acho que, assim como qualquer outra profissão, vale também para o pessoal de recursos humanos, né? Então, a crescente no Brasil hoje, o foco é cada vez mais, né? Então hoje a gente caminha, por exemplo, uma questão muito voltada à flexibilização de trabalho, processo de trabalho híbrido, né? Então é claro que o profissional de recursos humanos ele tem que estar antenado nisso tudo, ele tem que estar acompanhando esses processos todos, essa evolução toda, e aí se capacitando, claro, ele tem a sua valorização, né? Mas eu não enxergo hoje, por exemplo, o tipo de valorização máxima para todos os profissionais
da mesma linha, como recursos humanos ou financeiro, né? Acho que a valorização está realmente na capacitação de cada um. Porque o RH hoje, além de estar ligado à gestão da organização, ele também tem que pensar no ser humano, né? Na pessoa que está trabalhando ali com ele, né? Ele tem que criar soluções para que essa pessoa trabalhe cada vez melhor, e isso passa pelo RH. Você concorda com isso, Hilton? Concordo sim. Eu acho que o acompanhamento se faz necessário, foi o que eu disse, né? Hoje a gente tem uma demanda, né? Se criou, em razão da pandemia, um outro tipo de trabalho, se acelerou o tipo de trabalho híbrido, ou seja, a pessoa trabalha parte de casa e parte no escritório, ou todo em casa, ou todo no escritório ainda. Então hoje a gente tem uma mescla que antes não existia, e é claro que você tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para capacitar, tem que estar preparado para treinar as pessoas. Vamos citar aqui um exemplo clássico, né? Quando começou a pandemia, nós professores do presencial, a gente teve em uma semana a gente teve que virar a chave, né? Uma semana eu dava aula dentro de sala de aula, na semana seguinte eu tive que passar da aula via plataforma. E para isso a gente teve que se capacitar. Então ficamos aí uma semana trabalhando na capacitação, com total apoio da área de recursos humanos, justamente para que a gente pudesse modificar, né, esse status e poder atuar, dar continuidade ao nosso trabalho e tudo mais. Então é claro que essa versatilidade que faz com que o profissional tenha um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de apoio das ferramentas que cada vez mais estão aceleradas, enfim, né, que você tem aí um preparo maior para entender esse mecanismo, para perceber esse mecanismo de mercado e poder atender às necessidades da sua empresa. Você comentou no começo nós estávamos conversando que o RH ele não para, ele não pensa em acomodar em momento algum. Mas você também citou assim meio rapidamente, eu acabei não entendendo, ia perguntar de novo. Você vai fazer um outro curso agora, um complemento para o RH? Você falou que começa em setembro. Me explica melhor isso aí, por favor. Bom, é um pós em departamento pessoal, é isso? Isso, tem um curso de pós-departamento pessoal, começa agora dia 3/9. Esse curso é um curso já de tradição aqui na instituição. Tivemos turmas presenciais. Hoje esse curso está sendo oferecido na modalidade ao vivo, né? Que traz alguns benefícios. Claro, todo curso toda modalidade tem suas vantagens e desvantagens. A gente tem que entender a qual mais se adequa à nossa necessidade, né? Então o curso ele vai ser ao vivo, na pós, no departamento pessoal. E aí eu digo as vantagens que se tem de se fazer um curso assim. Comodidade de se fazer o curso de qualquer lugar, então você não precisa estar na instituição. Você, através de uma plataforma, você senta lá e acessa o curso, né, e assiste às aulas. Pode ser da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, enfim, onde você achar. Né? Tem gente que acessa pelo celular e assiste aula pelo celular. Então é a comodidade e caso, por exemplo, não consiga assistir a aula ao vivo, a aula você consegue gravar e assistir depois. Isso é uma grande vantagem em relação ao presencial. Presencial, você não está presente para assistir a aula, perdeu. Né? Na pós ao vivo, não. Você consegue ver ela gravada depois. Então, por isso que eu digo, né? As ferramentas, elas têm aí a sua evolução. Né? Hoje, uma pós ao vivo, ela, por exemplo, se aproxima muito de uma pós presencial, né? Eu tenho ferramentas dentro de uma plataforma de criação de grupos para discussão, dentro da plataforma qualquer tipo de interação, né? E, enfim, fica muito bacana também. E aí a gente começa esse curso dia 3/9, os cursos nossos têm duração de 1 ano, com professores do Brasil inteiro, como eu disse, com colegas de turma também, que te traz um network diferenciado. E aí o profissional, ele se capacita, ele tem dá um passo a mais na sua carreira. Quando a gente faz um curso, por exemplo, de recursos humanos, você tem lá uma matéria, né? Tem lá uma matéria por exemplo, uma matéria de folha de pagamento, sistemas de folhas de pagamentos, por exemplo. Na pós-graduação isso é um pouco mais aprimorado. Essa mesma matéria tem muito mais braços dela que você consegue se especializar e entender um pouco mais daquilo que foi entendido
no tecnólogo de recursos humanos. Então, para quem atua, por exemplo, na área de departamento pessoal, no recursos humanos de uma empresa, é extremamente importante, né? E eu tenho visto os profissionais de recursos humanos aqui da nossa região ir buscar esse curso, né? Porque sabe da importância que ele tem. Perfeito. Me diga uma coisa, e também, por gentileza, você disse que o profissional de RH ele tem uma ascensão muito bacana, muito grande aqui. As pessoas que se formam aí, como que em Guarulhos nós temos um plantel muito grande de profissionais de RH, de gente realmente formada e de gente que realmente entende o assunto, porque o núcleo de RH do CIESP é muito forte, o núcleo de RH de outras, do Sincomércio também é muito forte, e assim, e o RH de outras, da indústria e também do varejo, né? Ocorre muito de você buscar esse profissional no mercado para dar uma aula aí, ou fazer um exemplo, ou criar um case de sucesso, alguma coisa nesse sentido. Você também tem feito isso também, Wilton? Tem. Aqui, na verdade, os professores hoje até me pediram uma indicação de um professor, né, na área de recursos humanos, e eu procuro pegar o profissional que está no mercado, né? Então, é um cara que, nesse caso, eu convidei um gestor de recursos humanos que tem aí pelo menos 20 anos atuando na área de recursos humanos. Então, não é só um professor, ele está ali com a experiência dele de 20 anos de prática na área de recursos humanos, e esse camarada que vai fazer a aula, vai fazer a matéria, né, vai desenvolver a matéria com os alunos. Então, total aderência. Né, pode ser perguntado tudo sobre recursos humanos, que a pessoa conhece muito, né, porque é o dia a dia dela, é a vivência dela, e é claro, né, então esse é o nosso objetivo, né, então capacitar com quem entende melhor do assunto do que um profissional que está atuando no assunto. Então a ideia é justamente essa, né? Então, e você imagina você fazendo isso a nível Brasil. Então, eu chamo aqui, eu tenho alguns colegas aqui, né, já consegui falar sobre eles, como o próprio Dirceu, o Ricardo do Carina, enfim, a gente tem uns colegas que realmente fazem as aulas aqui também, são parceiros nossos, né, e que tem uma grande bagagem que pode estar ensinando, né, os jovens que estão entrando aí na área de recursos humanos, né. E aí a forte também é o seguinte, você tem, você mesmo citou, tem um CIESP, que é muito forte, né, a força da associação, né, de parcerias e tudo mais, contando com a experiência desses profissionais, para justamente poder passar isso para o jovem que está iniciando, poder passar para um cara que está a nível intermediário, para poder cada vez mais se destacar também. Quer dizer que a UNG, pelo seu curso de RH, por exemplo, que é o nosso caso, que nós estamos conversando aqui, não desprezando nenhum dos cursos outros que a própria UNG tem, mas a UNG você consegue aí unir a prática com a acadêmica, é isso? Isso, meu objetivo sempre é esse, principalmente se tratando de especialização, né? Sim. Quando a gente fala de especialização, a gente está trazendo questões, mesmo formando profissionais para o mercado. Sim. Um pouco diferente do mestrado e do doutorado, que são mais acadêmicos, né? Mas também não tem seu viés aí de mercado, mas o foco do lato sensu é focado, o foco do lato sensu é direcionado totalmente para o mercado. Né? A ideia é que você entenda dos processos de uma organização, né, do setor onde você atua, e você consiga desenvolver lá o seu trabalho cada vez de maneira mais assertiva, com conhecimento, sabendo tomar decisões, principalmente na parte estratégica de uma organização, que venha a trazer resultados muito mais a curto prazo do que se você não tivesse um curso aí, ou não tivesse um entendimento toda essa parte de base, de aprendizado. Você tem como citar um case de sucesso, por exemplo? Em que sentido você fala? Que você trouxe um profissional de RH de fora para mostrar para o seu pessoal como é que funciona o RH, como é que a coisa anda, como é que é o dia a dia, como é que é a prática de um profissional de RH. Sim, na verdade os cases de sucesso nossos, os próprios alunos, né? Eu levei alguns alunos até algumas visitas
para entender como funciona a área de recursos humanos das empresas, né? Então, a própria TechFio nos recebe lá, com o próprio Dirceu, falando de RH, falando de programas de recursos humanos, falando de atividade em recursos humanos, como que o recursos humanos atua, né? Cada vez mais parceiro dos funcionários, cada vez mais prestigiando, colaborando, treinando, capacitando os funcionários. Então, é claro que a gente tem profissionais dos mais diversos níveis aí no mercado atuando, né? Mesmo quando eu vou em alguma empresa, eu ouço muito, ô professor, tudo bem? Né? Então, chega uma empresa lá, a pessoa já está atuando, né? Que foi o caso de algumas visitas que eu fiz, que é profissionais que se formam, que se capacitam e estão se destacando nessas empresas. Né? Não vou citar um nome específico, porque são muitos, mas na própria TechFio a gente eu tenho alunos, por exemplo, que atuam, né, de recursos humanos lá, eu tenho alunos de todos os setores, né? Então eu faço a visita na empresa, às vezes me mandam uma mensagem no celular, professor, você esteve por aqui, nem me falar um oi, né? E são profissionais que estão atuando no mercado e fizeram um curso conosco. Isso é muito gratificante, né, Wilton? Sim, verdade, muito. Demais, né? Demais. Eu fico muito feliz cada vez que eu recebo um contato desse. Professor, quando você voltar aqui, toma um café comigo aqui e tal. Eu falo, puxa, bacana, você trabalha aí? Não sabia. Né? E a gente vai descobrindo aí os funcionários, né? Nas grandes empresas de Guarulhos aqui, pelo menos eu percebo isso com muita propriedade. Perfeito. Esses profissionais daqui de Guarulhos, eles são muito atuantes, são muito fortes, eles têm uma presença muito grande nas suas organizações, né, Wilton? Tem, então. Na verdade, a gente tem aqui em Guarulhos muitas empresas, né, para se atuar, e muitas grandes empresas para se atuar. Né? Então, justamente é isso. Às vezes eu estou dando aula na sala e tem lá uma pessoa que fala, puxa vida, que empresa você trabalha? Eu trabalho em tal empresa, a gente pode tratar de uma visita nessa empresa? Sim, podemos. Né? Então, isso vai acontecendo. Né? E aí eu vejo isso acontecendo na região. Então, o campo de atuação aqui em Guarulhos ele é enorme. Né? Assim, a quantidade de empresas que tem na região é uma coisa bastante importante para a colocação desses profissionais no mercado. E você acha como é que vocês lidaram aí com dar subsídios maiores e melhores para o profissional de RH para enfrentar essa pandemia aí, essa situação toda que ele teve que se reinventar na empresa dele? Desculpa, não consegui entender a pergunta. Pode reformular, por favor? Como que você conseguiu fazer aí na UNG para fazer com que o profissional de RH, com esse caso da pandemia, pudesse se reinventar na sua organização? Os cursos, na verdade, são professores de mercado, né? Então aí você imagina, os professores que já atuam no mercado. Eles têm esse expertise, né? Aí a ideia é a seguinte, na verdade a pandemia ela acelerou muito esses processos, né? A um nível que ninguém esperava, a gente sabe disso, né? Você poderia havia até uma sinalização, um encaminhamento para este tipo de trabalho. Se falava muito de trabalho, por exemplo, remoto, se falava muito em home office e tudo mais, mas na prática a gente sabe que estava muito distante ainda. E a pandemia acelerou isso, né? Então, com as próprias práticas de aula, por exemplo, de plataforma, que o aluno também deixou de assistir a aula presencial para assistir a aula através de uma plataforma. Eles começaram também a ser, de certa forma, treinados para uma utilização de uma ferramenta que talvez eles nunca tivessem conhecimento se não acontecesse a pandemia, né? E hoje, por exemplo, se fala em entrevistas, né, via plataforma, se fala como nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Se trata de uma maneira muito mais tranquila isso, né? Hoje você não precisa se deslocar até, muito embora algumas empresas não abram a mão, por exemplo, fazer um processo de entrevista pessoalmente, né? Outros já utilizam disso com muita tranquilidade. Então, essa familiaridade que os alunos acabaram tendo que ter em relação a estudar via plataforma, a acompanhar ao vivo as aulas e tudo mais, os favorece hoje em outras questões, né? E, de certa forma, isso foi uma inovação, foi algo que eles acompanharam junto com o processo de estudo.
E é claro, né, hoje também a temática, a abordagem em relação a esse assunto tem todo. Então, você não consegue visualizar uma aula, por exemplo, só por uma questão presencial. A gente tem uns dois caminhos, né? Então, tem um professor lá, o cara é o bambambam na parte de, sei lá, de finanças, ele vai dar uma matéria no nível Brasil, dá aula para todos os alunos do Brasil. E isso a gente ganha muito, né? Antigamente você colocava esse pessoal todo dentro de um teatro, de um hotel, para fazer uma palestra, se pagava lá uma grana. Hoje o cara faz isso, né, muitas vezes gratuitamente, via plataforma a nível Brasil. Então, os alunos acompanharam isso, né? Os alunos acompanharam toda essa evolução, né? Essa inovação, até para sobreviver também em suas aulas, né? Então, hoje, eu vejo que, por exemplo, recursos humanos, nenhum profissional nosso, nenhum aluno nosso tem dificuldade em relação à utilização de uma plataforma. Ou utiliza isso de uma maneira mais tranquila, porque faz parte do processo diário dele de estudo e desenvolvimento. Então podemos deduzir que a UNG tem uma vertente, um trabalho uma linha de cursos, esses cursos, né, você tem uma vertente dele, e caso precisa de ter alguma coisa, alguma mudança no mercado, alguma coisa, vocês são ágeis o suficiente para ajudá-los nesse processo todo de melhoria do mercado? Sim, os cursos nossos, na verdade, ele acompanha essa evolução de mercado. Então, a gente já vinha, por exemplo, num caminhar de desenvolvimento de tecnologia. Os alunos já tinham, antes da pandemia, muitas vezes uma aula que era uma aula ao vivo, uma aula online, né? Então ele assistia, fazia uma parte da matéria em EAD. Hoje, né, claro que a pandemia acelerou isso, então quando aconteceu a pandemia, se virou uma chave muito rapidamente. Uma semana a gente começou a trabalhar. Né? E os alunos também. Por quê? Porque já existia esse viés tecnológico na instituição, já existia todo um encaminhamento nas nossas instituições para esse direcionamento. Da mesma maneira, hoje, por exemplo, eu estou falando aqui de um curso que é o Remuneração Estratégica, por exemplo, que é um curso inovador, não tem no Brasil. A única instituição que tem essa prática desse curso de Remuneração Estratégica, com foco total em remuneração, na área de recursos humanos, é a UNG. É a UNG, o Grupo Ser Educacional, né? Somos todas as marcas. Então, a ideia nossa é estar sempre acompanhando o que tem de novidade no mercado para estar lançando um curso de desenvolvimento, né? Um curso profissional. Então, os cursos tradicionais continuam, mas existem muitos cursos mais especializados e totalmente inovadores. E é claro que o aluno ganha. A nossa matriz curricular muda, está sempre mudando, né? Está sempre acompanhando o mercado, tanto na graduação quanto na pós. Então, isso é muito importante, né? E favorece também o processo de adaptação, de inovação dos profissionais. Quer dizer que aí na UNG, na sua universidade, o profissional de RH ele está em destaque. Podemos colocar assim também, não? Sim, ele é a estrela dos cursos, né? A gente tem uma tratativa voltada a recursos humanos, professores engajados e que atuam na área de recursos humanos. A gente tem uma tecnologia inovadora, a gente está sempre acompanhando as mudanças de mercado. Isso muda também a grade curricular dos cursos, né? A grade curricular aqui na instituição está de 2-3 anos no máximo, ela está mudando, né? Ela tem lá sua adaptação, trazendo matérias, por exemplo, que tenha um viés já atual, né? Eu, por exemplo, estava dando aula mês passado, de uma matéria que é evolução do pensamento e administração. Antigamente a gente falava muito de Fayol, Ford e tudo mais, e depois ia trazendo a evolução do pensamento e administração. Hoje, nas aulas, eu trato, por exemplo, de token, né? Eu trato, por exemplo, de metaverso, eu trato, por exemplo, de empresas digitais, ou seja, tudo que está relacionado à atualidade, né? E muitas vezes o profissional às vezes não se percebe, né? Token não tangível, que está ligado a Bitcoin. Então você começa a trazer, né, essas empresas, como elas estão sendo modificadas, qual é a tendência nossa do mercado, né, justamente para poder
não só trazer a história, o básico, que é importante, mas trazer também essa parte toda de atualização, onde eu posso me posicionar nesse mercado e aí obter vantagem competitiva. E é claro que um profissional com um tipo de formação dessa, é claro que ele se destaca, ele vai começar a olhar o ambiente, o mundo, já com viés tecnológico. E o profissional de recursos humanos também, né? Também o tempo todo trabalhando essas questões todas de atualização, de visualizar conteúdos atuais, de matéria, enfim, né? A gente coloca muita força dos nossos conteúdos nas questões de inovação. Isso quer dizer que esse profissional, ele é totalmente valorizado e totalmente atualizado, né? Sim, né? Imagina você, por exemplo, trabalhando dentro de uma organização, onde você, por exemplo, vai falar de sistemas de folha de pagamento, né? Cada vez mais automatizados. Você vai falar de empresas digitais, né? Que tipo de profissional ela quer, né? Ela quer um profissional ali totalmente presencial, ela quer um profissional produtivo. Como que eu faço esse profissional ser mais produtivo trabalhando home office, né? Então tem todo um apanhado, por exemplo, da área de recursos humanos, ou seja, tem toda uma base da área de recursos humanos para que esses trabalhos aconteçam. E aí o profissional de recursos humanos, é claro, tem que estar preparado para isso. E a ideia nossa é cada vez mais atualizá-los nisso, né? E é isso que a gente faz muito bem. Qual é o jogo de cintura que ele tem que ter para contratar pessoas de diversos escalões na organização dele, né? Sim. Então é um jogo de cintura, é o acompanhamento, é cada vez mais a capacitação acadêmica, capacitação tecnológica, né, para poder atuar e aí oferecer bons resultados para a organização. Ok. Wilton, muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que a gente conseguiu colocar um pouquinho do RH em evidência aqui dentro do nosso RH em revista, né? Você achou? Gostei bastante, né, das perguntas, aí, bem oportunas, fico à disposição. Uma outra conversa, se achar necessário, né, um debate. Tá bom. Agradeço a parceria, né, que a gente está iniciando uma boa parceria, agradeço. Perfeito. E fico à disposição. Tá bom, Wilton. Bom, quer deixar o recado final para os nossos profissionais de RH? Deixo. Então, profissionais de RH, se qualifiquem, né? Venham buscar uma pós-graduação, venham se qualificar cada vez mais. O meu diretor costuma dizer que, até brinca, não precisa ser na nossa instituição, não, você precisa fazer uma pós-graduação. Eu digo que precisa, né? Precisa realmente se aperfeiçoar, se profissionalizar, e por que não na nossa instituição? Venha para a nossa instituição, a gente tem aqui os melhores cursos acontecendo, no ao vivo, né? O mercado está precisando de você como um profissional especializado, e a gente tem muito a oferecer aqui, né? Sem considerar que o preço também é um preço atrativo e que cabe no bolso de vocês. Perfeito, Wilton. Nós conversamos com o professor Wilton Arruda. Ele é coordenador de pós-graduação da UNG. Professor, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua ajuda. Foi muito bacana, foi muito gostoso conversar com o senhor aqui nesse nosso RH em revista. Eu que agradeço. Ok. Um abraço, tchau. Até a próxima, então. Obrigado. Tchau.